tudo sobre quem quer começar a investir em renda variável deveria saber. Isso eu tiro por mim, que eu tive muita dificuldade no começo, em termos de investimento. Tive muitas perdas, entre aspas, né? Eu fazia uma perda controlada. Achava que eu ia prever o futuro fazendo análise técnica. Então, hoje, com o aprendizado de quase 10 anos aí no mercado, descobri que coisas simples, uma análise fundamentalista simples, uma análise de mercado simples, faz você ter sucesso na Bolsa de Valores. Então, hoje, você vai descobrir o que é que você deveria saber em renda variável para ter sucesso na Bolsa de Valores e nos investimentos. Meu nome é Miguel Dias, do canal Investindo no Básico. Eu Vocês sou o Gene vão... Carlos Dias, também aqui um dos fundadores do canal Investindo no Básico com Miguel. Então vamos lá aprender tudo que você deveria saber, principalmente se você for iniciante, para investir no mercado de ações. Definindo inicialmente o que é renda variável. Qual a diferença de renda fixa para renda variável? Renda fixa nada mais é do que um contrato de dívida emitido por alguma instituição, que pode ser financeira ou não financeira. Em renda variável, tem muitas coisas que é considerada como renda variável, mas no caso aqui, que a gente está falando, a gente vai se ater somente em ações. Então, é uma participação na empresa. Então, quando você for comprar um produto, você vai escolher entre esses dois tipos, principalmente quem é iniciante. E eu acredito que quando você vai se tornando também um investidor, que você vai aprendendo muitas coisas, as coisas vão se tornando um pouco mais complexas, você percebe que se você voltar para a simplicidade de sair desse template aí entre renda fixa e renda variável, você vai só escolher esses dois produtos. Eu mesmo hoje só escolho esses dois produtos para montar minha carteira. Ou eu compro um contrato de dívida, faço uma alocação em renda fixa, ou eu faço uma alocação em renda variável em ações. Esse daí é a minha estratégia de investimento de hoje, em proporções. Tem muita coisa em renda fixa e tem muita coisa em renda variável. Renda fixa, você empresta dinheiro para a instituição, para uma empresa, e na renda variável você se torna sócio dessa empresa. Você vai comprar uma ação, uma parte dela. Então você se torna um dos donos da empresa. Renda variável, você só empresta o dinheiro para ela usar o seu dinheiro com algum fim, ou para crescer, ou para pagar uma dívida, ou para comprar uma máquina. Então essa é a diferença entre renda fixa e renda variável. Como encontrar? Renda fixa você vai encontrar aí no seu aplicativo de banco ou de corretora o CDB, que é um certificado de depósito bancário, uma debênture, um CRI, um CRA. Então é a emissão de uma dívida. Já a renda variável são aquelas ações que você pode comprar no mercado secundário ou no IPO, que Miguel vai falar daqui a pouquinho. Pois é, então assim, quando tem uma empresa, e essa empresa é uma sociedade anônima, ela pode ser de capital fechado ou capital aberto. Qual a diferença de uma para outra? É que a de capital aberto, ela tem as suas ações negociadas em bolsa. Então, quando ela vai fazer inicialmente esse processo, o nome desse processo de distribuição, que a gente chama de distribuição de valores mobiliários, das ações, no caso, é feita através do IPO, que é Initial Public Offering. É a primeira oferta pública que ela vai fazer no mercado. Então, ela faz sempre tem as etapas que para ela fazer isso, que é gerenciada por uma corretora ou por um banco de investimento. No início, ela faz isso através do mercado primário. O que acontece? No início não. Sempre o início é no mercado primário. Então, quando há uma relação entre instituição e o investidor, em que o dinheiro do investidor vai entrar no caixa da empresa, é chamado de mercado primário. Então, aquela primeira negociação do IPO, quando você está comprando as ações lá na corretora, esse dinheiro todo vai para o caixa da empresa para financiar os ativos da empresa. Após esse processo, o investidor só pode vender as ações no mercado secundário, ou seja, ele só vai poder vender as ações ou para outro investidor ou para outra pessoa jurídica. É bem difícil, né? Mas normalmente assim vem entre São os fundos de investidores. investimentos. Fundo de Os fundos de investimento. investimentos acabam comprando, que são pessoas São jurídicas. pessoas jurídicas. Então, resumindo, no mercado primário, o dinheiro do investidor vai para o caixa da empresa e no mercado secundário, quando você quer vender ou comprar, você compra ou vende para outro investidor.
nada mais do que isso, no pregão da Bolsa de Valores lá na B3, via corretora. Quando ela está no mercado primário, a empresa pode captar dinheiro através de ações, vendendo ação para o investidor, ou investindo em um título de dívida, que no caso de empresas é chamado de debenture. Então, se você quiser ser sócio da empresa, você vai lá e compra a menor fração da empresa, que é a ação. E aí você vira um acionista. Você vai fazer parte do capital próprio ali da empresa. Ou você pode ter outra opção, que é comprar um título de dívida da empresa, que é chamada de debentures. Então, os ativos da empresa vai ser financiado através desses dois mecanismos. Através da venda de uma ação ou através da venda de uma debenture. Então, você pode ser ou acionista, sócio da empresa, ou um debenturista, um credor da empresa. A empresa, ela é um conjunto de ativos. E esses ativos da empresa é financiado de duas maneiras. Com a venda de ações ou com a venda de dívida através de debêntures. Então, as ações é considerado capital próprio, o patrimônio líquido da empresa, enquanto as debêntures é o capital de terceiro, é considerado o passivo da empresa. Falando assim como a gente está aqui falando para investidor iniciante, né? E eu me identifico muito com o investidor iniciante, e hoje eu tenho muito cuidado. Apesar de você vai adquirindo conhecimento, você sempre percebe que você tem que ser uma pessoa simples e clara nos seus investimentos. Isso é o que garante um retorno aceitável em cima do patrimônio. E também aceitar ter um retorno aceitável, que hoje o meu alvo é ter pelo menos 10% de retorno em cima do meu patrimônio, apesar de hoje a taxa livre de risco, que a gente chama aí a taxa Selic hoje está 13,25%. Então você poderia investir todo o seu patrimônio e ter um retorno hoje de 13,25% de forma fácil. Mas eu acho que uma das coisas que você diminui o risco é você ter ser bem claro e ser realista qual é o retorno que você pode ter média desse retorno em relação aos anos. Então, falando em relação a ações, existem dois tipos de ações. Existe mais, mas para a gente entender melhor e uma coisa mais inicial, a gente tem que se ater que existem essas ações ordinárias, nominativas e as preferenciais. As ordinárias são as únicas que dão direito a voto. As preferenciais você não tem direito a voto, salvo se a empresa não distribuir, né? Não distribuir o lucro dela durante 3 anos consecutivos. Então, se você tiver uma preferencial dela, você tem o direito a voto. Mas se ela começar a distribuir, ter lucro e começar a distribuir o lucro dela, você perde esse direito. Tag along, uma coisa muito interessante é você saber o que é tag along. O que é tag along? É uma coisa que é para proteger o investidor minoritário. Então, tag along nada mais é do que se um controlador for vender a empresa e na hora que ele estiver lá negociando a troca do controle, ele vai vender as ações dele. Na hora que ele for vender as ações, ele vai determinar um valor para a ação. Então, possa ser que a ação esteja sendo negociada lá na B3 por R$10 e ele venda a participação dele por ação de R$12. Então, tag along fala que o investidor minoritário vai ter uma participação proporcional em cima desse valor. Então, se a tag along for de 100%, você como minoritário, você pode recorrer a vender suas ações a um novo controlador pelo mesmo preço do controlador antigo. As ordinárias, elas sempre têm tag along garantido por lei de 80% do valor da venda do controle. Então, se o controlador estiver passando a empresa por R$100, você tem direito a vender para o novo controlador a sua ação por R$80. Mas, em estatuto e em algumas empresas, tanto as ordinárias como as preferenciais têm o mesmo tag along. Tem empresas que têm tag along ordinária de 80% e preferencial de 80%. Porém, a lei, se não tiver isso no estatuto, a lei garante somente as ordinárias esse tag along de 80%. O segmento de mercado, partindo do tradicional para o novo mercado, é mais relacionado à transparência e à participação dos acionistas no controle da empresa, na votação, como é que é o núcleo da empresa, como é a divisão de tarefas dela, a publicação de relatórios precisa ser em inglês, A tem contabilidade, né? a contabilidade, precisa de uma auditoria externa.
O Então, conselho de partindo administração, né, que tem um isso que eu mínimo. queria lembrar, conselho de administração. O conselho de administração tem um número mínimo de integrantes. O novo mercado ele é mais transparente em relação à gestão da empresa, à governança corporativa, como o Miguel falou da empresa. Então ele vai te dar mais transparência aí de como é que funciona a empresa onde você está lá colocando uma parte do seu dinheiro para ser sócio dela por meio da compra das ações. Mas o free float nada mais é do que a porcentagem das ações da empresa que está em livre mercado. Então, é uma coisa só para você saber a porcentagem que está em livre mercado. Normalmente, os controladores não querem perder um poder de voto e controle da empresa, então, normalmente, eles têm uma porcentagem muito grande das ordinárias e deixam as Isso. preferenciais para o mercado. Só dando um exemplo, essa pizza vamos fazer de conta que são 100 ações de uma empresa. Ele pega o free float 10% apenas. Então pega 10% dessas ações, leva para o IPO lá, o mercado de oferta inicial, oferta pública inicial, vende 10% da empresa e ele continua controlando todos os outros 90%. Então apenas 10% desse capital, vamos colocar lá R$ 10, fica na mão de acionistas, de investidores na bolsa de valores. Inicialmente você compra por meio do IPO, que é a oferta pública inicial, e depois no mercado secundário. Então, quando a empresa abre esses 10%, ganhou esses R$ 10, entrou no caixa dela, ela vai reinvestir ali, ou criando novas lojas, ou aumentando a sua capacidade de produção para gerar mais lucro, como eu falei lá no início. Então fica a maior parte dela junto com o grupo acionista majoritário, que é fechado, não está aberto na bolsa, e uma pequena parte, 10% vai ser vendido na bolsa lá e você pode se tornar sócio dela comprando ou vendendo lá no mercado secundário, como o Miguel falou aí também no início da aula. Esse livro aí, Investindo em Ações no Longo Prazo, ele traz uma proporção adequada de alocação entre a renda fixa e a renda variável em função do horizonte de tempo de investimento de cada um de nós. Então, o Miguel já falou lá no início a diferença entre a renda fixa e a renda variável. Renda fixa é você compra uma dívida da empresa e a renda variável se torna sócio da empresa. Esse exemplo aqui do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, ele traz a proporção de aplicações na sua carteira de investimentos em renda fixa e renda variável com o passar do tempo. Lembrando que as aplicações que ele traz de renda variável, que são aplicações em ações, são de empresas com uma boa governança corporativa, com análise fundamentalista. São empresas já consolidadas que têm a parte que já está ali produzindo lucro e não precisando de muito reinvestimento do valor do lucro que ele tem. Então são empresas já ali de mercado, décadas de mercado. Então ele traz que se você pegar aqui nesse gráfico, você está vendo cada linha dessa maior da direita para a esquerda, ela é de 1 ano, 2 anos, 5 anos e 30 anos. Ele traz que em 1 ano você tem que ter 13% de aplicação em renda variável, a outra parte toda em renda fixa. Isso com o passar dos anos, até chegar lá nos 30 anos, você vai chegar com 68% em renda variável e o restante em renda fixa. Então você vai aumentando a proporção de renda variável com o passar dos anos na sua carteira, para você obter menos risco. E quanto mais tempo você fica com as ações, menor é a sua chance de poder ter prejuízo com ações. Então, ações, quando você for investir, coloque em empresas consolidadas, empresas que já têm um crescimento bem estruturado, já tem décadas de mercado, e não ficar especulando o valor na bolsa de valores tentando ganhar com o preço da ação. Aqui nesse gráfico ele já está resumindo. Ele traz que em 2 anos você pode ter lá em torno de 13% em renda variável e com o passar dos anos chegando aí a 58%, 68% de renda variável com os 30 anos. Então isso aí é um exemplo que ele apresenta aí no livro de que quando você passa muito tempo colocando em renda variável e em empresas consolidadas, você vai ter um montante de dividendos muito alto. Então, quando a empresa ela precisa dividir os seus lucros, algumas trimestral, outras semestral, algumas até mesmo mensal. Todos os meses entra lá um dividendo ou um juro sobre capital próprio da sua empresa, na sua conta da empresa que você possui ação, que você é acionista, que você é um dos donos. Um viés comportamental muito comum que pode estar, não sei em você, Miguel, mas em alguém que está assistindo aqui a gente, pode estar em você esse viés comportamental é a aversão à perda.
Você comprou uma ação por R$ 10, Aí, ela está lá em 7, você não vende ela de jeito nenhum enquanto ela não voltar a 10. Enquanto ela não tiver lucro, não vou realizar prejuízo. Isso é o viés comportamental chamado aversão à a perda. Eu não perda. quero perder de jeito nenhum. Mas você tem que lembrar que você pode estar perdendo oportunidades em outras ações. Assume, reconhece que você perdeu nesta ação, executa essa perda, compra outra ação com a melhor qualidade de uma empresa melhor, você vai ter lucro lá. A outra empresa ela vai crescer, ela vai obter resultados, ela vai ter lucro e você vai ganhar dinheiro em outra. Se você ficar parado naquela ali esperando que ela volte, você vai deixar seu dinheiro parado sem render por mais tempo. Então é um viés comportamental muito frequente em investidores, principalmente em bolsa de valores, É, é o viés da aversão à a perda. perda, inclusive eu conheço pessoas. Eu tinha essa, assim, esses vieses comportamentais e tudo passei. Eu acho que Todos nós temos. eu acho que todo investidor passa por isso. E eu acredito que se você está escutando a gente, você inicia, você vai passar por tudo isso. E você vai ter que passar. Não tem para onde fugir. E para você ter sucesso no investimento, você tem que passar e você tem que saber o que é perda. Então, Miguel, vou lançar um desafio aqui. A gente vai Hum, gravar um vídeo falando só dos vieses comportamentais e passando exemplos para vocês. é. Eu acredito que você tem que passar por isso, que são dificuldades. É igual que a gente está tendo aqui, quando a gente está fazendo nossas coisas com o nosso canal e tudo mais. Tem suas dificuldades, tem suas perdas. Mas o que vai fazer se você ter sucesso é passar por essas perdas, mas ter pequenas perdas. É você saber gerenciar essas perdas. Ou seja, eu tive muita perda. Eu acredito que nos meus 5 primeiros anos de investidor, eu não saía do 0 a 0, eu era negativo. 0 a 0. Eu só não ficava no E negativo e no zero, eu era pior porque eu fazia muito investimento em renda fixa e aí eu comecei a investir um pouquinho em renda variável. Então aquele pouquinho representava muito pouco dentro da renda fixa. Então, mesmo eu tendo perdas na renda variável, investia erradamente no meu ponto de vista hoje da minha filosofia, não tinha nada, o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu fazia anteriormente. Então, para eu chegar a essa filosofia, foi porque eu passei por esses vieses comportamentais, essas uhum. dificuldades todas. Porém, eu não tive ruína, né? Isca ruína, tinha perdido tudo, meu patrimônio todo, porque eu investi assim 1%, 2%, 3%, porque eu estava aprendendo. Perdi E aquele gestão de valor. risco também, né? Você fez uma Fazer aquela gestão de gestão de risco. risco. Então, conforme eu fui aprendendo, passando 6, 7 anos, eu comecei a aumentar a minha participação em renda variável. Trazendo do ambiente macro, levando aí para a parte da renda variável agora e não da renda fixa. Porque nós estamos observando no momento em que a taxa Selic começa a subir e o valor das ações começa a cair. Então, uma das principais causas de aumento da taxa Selic, que hoje é a taxa do governo federal, que a gente fala aí, a taxa de juros básicas no Brasil, está em 13,25, ela subiu 0,5%, 0,5% percentual na semana passada, de 12,75 para 13,25, com o objetivo de controlar a inflação. Hoje nós estamos vivendo no mundo um problema grave relacionado à inflação. Vem aí também a questão do cenário de guerra, que teve alteração de commodities, petróleo, tornando esses produtos mais caros. Então, quando eles se tornam mais caros, você acaba elevando o preço dele e aumenta a inflação. E uma das formas do governo controlar a inflação é elevando a taxa de juros. Então, quando você eleva a taxa de juros, você torna mais atrativo a renda fixa, a aplicação, aquele tipo de investimento onde você sabe quanto vai ganhar e sabe que não vai perder. Então, tem um deslocamento muito grande das aplicações dos investidores da renda variável para a renda fixa, porque ela se torna mais atrativa. Se eu posso ganhar 13,25% ao ano de uma forma segura, sem colocar meu capital que eu estou alocando em risco, porque eu vou colocar ele na bolsa de valores, vou colocar ele em ações, já que eu vou correr risco e não sei se eu vou ganhar 13,25. E, Então, esse é um dos. e a taxa livre de risco é considerado, né? Porque é um ativo que é considerado livre de risco de crédito, né? E que você É, pode ganhar 13,25% ao ano sem fazer esforço, só sentado olhando. você empresta dinheiro ao governo no Tesouro Selic, você vai ganhar esses 13,25 mais um pequeno valor acima dos 13,25 e ficar lá esperando. E outra coisa, e outro fator que vai influenciar a elevação da taxa de juros nas empresas é o custo médio ponderado de capital. O que é isso? VAC, As né? empresas elas precisam, o DAC, o VAC, as empresas elas precisam financiar as atividades delas, elas precisam tomar dinheiro emprestado.
elas não têm, muitas delas não têm capital suficiente para estar se mantendo. Ela precisa tomar dinheiro emprestado e quando ela vai tomar dinheiro emprestado, ela precisa pagar uma taxa de juros para quem vai emprestar dinheiro. Para a gente, por exemplo, o Miguel falou no exemplo lá das debêntures. Então, como é que eu vou chegar numa empresa e vou colocar uma taxa de juros por ano? Olha, eu vou te pagar no ano 5%. Ninguém vai emprestar dinheiro a uma empresa onde o risco é alto, o risco é maior, a 5%, sendo que você pode chegar lá e emprestar com risco free, que é o governo ganhando 13,25. Então ela tem que aumentar muito essa taxa de juros para se tornar mais atrativa em relação à taxa de juros do governo. Se eu empresto dinheiro ao governo a 13,20 e ganho 13,25% ao ano, eu para uma empresa, o governo que ele é considerado ali o risco free, ou seja, o menor risco de crédito, de né? emprestar meu dinheiro em crédito, para eu emprestar dinheiro a uma empresa onde eu corro o risco de perder, o risco de perder esse valor que eu estou emprestando, eu vou querer mais. Então, se eu vou emprestar dinheiro a ela, se ela colocar mais juros, ela vai ter que me pagar 14, ela vai ter que me pagar 15, ela vai ter que me pagar 16% ao ano para se tornar atrativo. Eu não vou emprestar dinheiro ao governo, pego uma pequena parcela e empresto para a empresa com uma taxa de juros maior. Aí, onde é que vem a relação com as ações? Quando a empresa ela paga muitos juros para poder ter dinheiro e financiar sua produção, vai diminuir a margem de lucro dela. Se eu pago muitos juros, eu vou ter menos lucro. Se eu tenho menos lucro, eu vou distribuir menos dividendos para os meus acionistas. Então, ela se torna menos atrativa. Então, o valor dela vai diminuir. Então, essa é uma das correlações que a gente tem com taxa de juros do governo, a Selic, e a evolução da bolsa das ações. É que assim, isso aí ninguém conseguia prever isso. Então, se Não vo... tem como. então, como é que você vai fazer a alocação do seu capital? Porque o segredo é você fazer o asset allocation, né? Você distribuir seu dinheiro proporcionalmente, né, na sua carteira ali, para diminuir os riscos e aceitando uma rentabilidade aceitável para diminuir o risco. Porque quanto mais você quer aumentar a rentabilidade de carteira, você vai atrás de risco. Assumir mais risco. E aí você pode se quebrar nessa ideia de assumindo risco e ter uma rentabilidade muito baixa. Outra coisa que o livro também traz é que assim as pessoas, esses analistas de mercado, nunca acertaram o tempo de um mercado contracionista ou expansionista. Então, normalmente, o pessoal mais especializado, eles tentam acertar, mas eles passam alguns meses, se eu não me engano, eles erram em 3 meses. Ou seja, quando já está acontecendo o mercado mais de contração, já passou uns 3 meses, se não me engano, a 6 meses. Então, eles ficam com esse déficit, né? Para eles se programarem em relação à alocação de capital. Imagina a gente que é um pequeno investidor, que não fica seguindo tanto aquilo, que tem bem menos conhecimento do que esse pessoal. Então a gente se atrasa muitos meses. E além de se atrasar, a gente erra muito na proporção e tem muita perda de capital nesse caminho. Então, assim, se você está iniciando, e se eu voltasse no tempo, que eu não quero voltar no tempo, mas é como aprendizado, o que a gente poderia fazer? É montar nossa proporção de carteira segundo nosso objetivo, de por tempo, objetivo a longo prazo, como ele botou ali. Então você vai montar sua carteira baseado em quanto tempo você vai querer deixar aquele capital investido e vai dividir ele em renda fixa e renda variável. E dentro de renda fixa você vai ter as proporções em pré-fixado, pós-fixado, híbrido, e em renda variável é a mesma coisa. Hoje mesmo, o que acontece? Hoje o cenário é para você comprar títulos do governo, que é risco free, e está com 13,25%, ou comprar o pós-fixado, que é o 13,25%, ou os pré-fixados também, que o Banco Central, eu li a ata do Banco Central, assim, na verdade eu li o resumo que eles acham, né? Eles acham que eles perderam, assim, eles não têm noção, e a inflação ainda está um pouco alta, mas o que eles descreveram lá é que eles provavelmente vai manter essa taxa de juros. Provavelmente não vai ter um aumento, mas eu já li um relatório, já li uma casa de analista, que eles leram lá e acham que o Banco Central disse que poderia ainda haver um pouquinho mais de aumento. Mas hoje é um cenário adequado para você comprar pré-fixados, né? Pós-fixados e também comprar renda variável. Por que renda variável? Porque hoje renda variável, como muita gente foi para renda fixa, ficou muito mais barato. E o que normalmente as pessoas fazem? Pega a renda fixa, pega a renda variável, começa a vender a renda variável toda e comprar a renda fixa. Ou seja, você está fazendo o que
O que você, quando vai entrar em renda variável, você fala que nunca vai fazer. Quer vender na baixa, para depois, quando vier um mercado Comprar expansionista, na alta. e começar a explodir, todo mundo fala bem assim, olha, eu comprei uma ação que foi 200, 400, que tem ações que se valorizam muito, que tem uma valorização, super valorização. Então você vai comprar na alta e vender na baixa. Então você tem que ter esse pensamento que o Marx, né, Howard Marx fala que é de segundo, fala que é de segunda instância, se não me engano, que ele fala. Que é o quê? Você pensar lá na frente agindo hoje. Então hoje o que a gente poderia fazer? É alocar o nosso capital em renda fixa, sim, deixar sempre renda fixa, mas fazer pequenos movimentos para antecipar um pouquinho o futuro. Que é comprar hoje o que está barato, que é renda variável, comprar empresas que tenham valor, que são empresas fáceis de você saber. Quais são as empresas que têm valor hoje? Empresas, por exemplo, setor bancário como Itaú, setor elétrico como a Taesa, MBR3, tem muitas empresas boas. Você vai comprando essas empresas consolidadas, vai botando uma parte do seu capital lá e também comprando os pós-fixados e os pré-fixados para ganhar com essa taxa de juros muito alta que o governo, o Banco Central provavelmente ele não vai aumentar mais do que isso aí. Se ele aumentar, eu acho que vai uns 0,25%. De que forma aí você pode estar ganhando dinheiro com ações? Então, existe a forma de você ganhar dinheiro em bolsa de valores vendendo ações, comprando e vendendo ações. Pode ser o day trade, aquele que você compra e vende no mesmo dia, ou swing trade, aquele que você compra e vende com uma, duas, três, 4 semanas depois, que é a análise técnica, aquelas pessoas que ficam observando o comportamento nos gráficos. Eu não consigo entender aquilo ali. Tem os dividendos. As empresas elas possuem lucros e esses lucros elas são divididos entre os acionistas. Algumas empresas pagam mensalmente, por exemplo, o Itaú paga todos os meses. Outras empresas pagam trimestral, semestral ou anualmente. Seu dinheiro vai entrar na conta uma proporção de acordo com a quantidade de cada ação que você tem. Por exemplo, a empresa vai pagar 50 centavos por ação. Se eu tenho 10 ações, eu vou ganhar R$ 5. E aí, proporcionalmente. Esses são os dividendos. Juros sobre capital próprio também é uma forma de a empresa te remunerar. A diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio é que o juros sobre capital próprio ele entra como uma despesa da empresa. É. O que é que acontece? A empresa tem que te distribuir dividendos. Ela não distribui os dividendos. Ela fica com esses dividendos. É como se ela pegasse esse dinheiro dos dividendos e tomasse emprestado seu. Então, com o tempo, ela vai ter que pagar uns juros sobre o capital que ela incorporou seu e não te distribuiu como dividendos. Então, a empresa ela vai pagar impostos no juros sobre capital próprio, você vai pagar porque entra como despesa lá no demonstração de fluxo e resultado dela do balanço patrimonial, e os dividendos não entram como despesa, ele é pago diretamente ao acionista. Bonificação muitas vezes é quando a empresa distribui ações, ela pega uma parte lá e distribui para você, em vez de você pagar, não vou dar dividendos, vou pagar em ações, vai dar 10, 15, 20 ações para cada um acionista, de uma forma proporcional com o que você tem da parcela das ações da empresa, e a subscrição é quando ela abre um novo IPO, vamos dizer assim. Ela tem 10% do free float. Lembra lá que a gente falou do free float, a quantidade de porcentagem de ações que tem disponível no mercado? Ela fala, ó, vou fazer mais 5%. Inicialmente, ela dá essa preferência para quem já tem ação comprar novas ações. E aqui é uma forma bem rápida que a gente vai falar de escolhendo a empresa. Friso que não é uma recomendação, e sim um exemplo. Então você vai primeiro saber estudar com essa empresa. Vamos pegar aqui a Taesa, que é uma empresa do setor elétrico. Você vai saber qual é o investimento de valor que essa empresa tem, qual se ela está te dando lucro ou não. Você vai olhar os demonstrativos dela lá de o balanço patrimonial, a divulgação do caixa dela, a balanço de despesas e receitas e saber se ela está te dando lucro, quanto é que é reinvestido, qual é a receita dessa empresa. Quais são os dividendos que ela paga, juros sobre capital próprio. Essa empresa ela possui dívida? Ela possui dívida. E quanto é que está o controle, como é que está o controle dessa dívida? Quantos por cento de dívida ela tem? Ela já tem capital que pode quitar essa dívida? Não tem? Então você tem que estudar como é que está a situação financeira, a saúde financeira dessa empresa. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Tiver dúvida, pode mandar mensagem aqui, mandar mensagem para a gente, que será um prazer estar retornando e esclarecendo aí dentro das suas dúvidas. Dá um like se gostou do vídeo, para nos ajudar também a fazer mais vídeos.
Compartilha com amigos que têm o mesmo interesse em investimento que você e planejamento financeiro. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que a gente tenta ajudar também, com alguma dúvida que você tenha, que a gente saiba também ajudar. E um grande abraço, dá um like, compartilha com amigos. Um abraço.